Olá, pessoal. Hoje eu estou aqui na página 57. Após ler aqui esse trechinho da 56 e 57, vocês deveriam fazer os exercícios que seguem. E aí, pessoal, vocês teriam lido esse trechinho do livro Senhora, de José de Alencar, que é essa fotinha aqui. José de Alencar escreveu vários romances, como Guarani, Iracema, e esse aqui, o Senhora. E a questão era a seguinte: no segundo parágrafo do trecho, lê-se: não é por isso, voltou-lhe a irmã com os olhos a marejar. E aí, o sentido da expressão em destaque era o que vocês deveriam explicar. Então, com os olhos a marejar, significa que a irmã estava com os olhos a encher-se de lágrimas, ela estava assim, quase chorando. Explica o que levou Nicota a tal reação. Bom, as lágrimas de Nicota se explicam por ela sentir ciúmes da relação do irmão, Fernando, com sua outra irmã, Mariquinhas. Nicota acusa a irmã de enganá-la, dizendo que em vez de engomar seu vestido, foi espiar se o irmão já estava acordado para lhe trazer o café. Bom, na página seguinte, a gente continuava assim. O romance foi publicado em 1875, época em que a vida de muitas mulheres se resumiu a tarefas do universo doméstico. Aí era para você apontar algumas dessas tarefas presentes no texto. Aí tinha lá algumas, ó: engomar roupas, servir café, costurar. E na sequência a gente tinha ali: observe as ocorrências do verbo querer, destacadas no fragmento lido, e faça as questões de 3 a 5. Alguém tem culpa de querer mais bem a uma pessoa do que outra? É o que ela queria. Em que mostrei eu querer mais bem a Mariquinhas do que a ti? Pois, senhora dona Mariquinhas, vá-se embora, que eu quero conversar tanto tempo com Nicota e com ela só. As duas meninas se queriam extremosamente com afeto, só estremecido pelo ciúme desse irmão mimoso. Então, aqui nós temos várias acepções diferentes do verbo querer. Então, sobre o sentido do verbo querer, em que ocorrências esse verbo apresenta o sentido de ter simpatia ou afeto por alguém? Então, seria nas questões 1, 3 e 5. E depois, qual é o sentido expresso pelo verbo nas demais construções? Aí seria ter o desejo ou a intenção de algo. A questão 4. Sobre a estrutura de regência usada com o verbo querer, responda. Em 1 e 3, que tipo de regência foi empregado? Querer a alguém, com o uso da preposição, o verbo seria transitivo indireto. Depois, na B, em que ocorrência o verbo ocorrer foi empregado como pronominal? Qual o sentido expresso por ele? Seria na quinta. Aí a forma pronominal seriam se queriam, expressa sentido de reciprocidade. Lembra quando a gente estudou as vozes verbais? Aqui os sujeitos estão praticando e recebendo ação, e como é o sujeito composto, a gente tem a reciprocidade. Aqui os 5. A partir do estudo dos usos do verbo querer e da leitura do final do trecho, responda: a relação entre irmãs pode ser considerada boa ou ruim? Ela pode ser considerada boa, gente, pois elas tinham um grande afeto uma pela outra. Se queriam extremosamente com afeto, como a gente vê ali no trecho. O episódio se passa em um breve momento que esse afeto ficou só estremecido pelo ciúme que sentiam pelo irmão. Depois nós temos aqui um trechinho, muito engraçado. Leia um meme abaixo para fazer as atividades de 6 a 8. Mano, não suporto meu irmão, o menino chato da desgraça. Quando fico 3 dias sem ver ele, né? Aqui tá escrito assim mesmo. Aí ele tava lá com aquela cara. A relação entre as imagens e o texto verbal constrói o humor do meme. Explique. Bom, os elementos usados no texto se baseiam em um contraste entre o que o personagem diz e, na verdade, o que ele sente. As palavras entre aspas constituem uma reclamação sobre o irmão, em que o personagem afirma que não o suporta. As imagens, no entanto, revelam o contrário. A ausência do irmão faz o personagem se sentir triste, a ponto de chorar. É essa contradição que resulta no humor do texto. Depois, na questão 7, ainda sobre esse meme, agora relacionando a senhora,
embora o intervalo entre a publicação de Senhora e a do meme seja maior que um século, é possível estabelecer relações entre esses dois textos? Responda. Sobre a relação entre irmãos, aponte uma semelhança entre o trecho de Senhora e o meme. Bom, em ambos os textos, a relação entre irmãos é marcada por momentos de tensão ou inimizade. No entanto, momentos são menores quando comparados ao afeto que os irmãos sentem um pelo outro, tá? A palavra mano foi usada nos dois textos. Explique a diferença entre esses usos, levando em consideração cada contexto. Bom, então vamos lá. No primeiro texto da Senhora, o mano é usado como uma forma carinhosa, equivalente a irmão. É usado por Mariquinhas e Nicota para se referir ao irmão, Fernando Seixas. No meme, o mano é usado para se referir ao interlocutor. É como uma forma coloquial e típica do público mais jovem. Quem colocou que se fosse uma gíria também poderia. Também pode ser considerado uma espécie de interjeição, expressando intensamente um sentimento. E a questão 8. No meme, o pronome ele foi empregado de forma inovadora em sem ver ele. Qual seria o uso padrão? Seria sem vê-lo. Levando em consideração que a expressão foi empregada em um meme, que efeitos ocasionaria a substituição de ele pelo correspondente da norma padrão? Bom, gente, a gente sabe que o meme, ele é voltado para um público mais jovem, ele faz uso de uma linguagem informal, coloquial. Se a gente substituíssemos de sem ver ele por sem vê-lo, atribuiria um aspecto mais formal, né, ao texto, o que poderia causar um estranhamento ao seu público ou até, de uma certa forma, afastar o público de ler o texto. Bom, depois, na continuação, a gente tinha os textos a seguir para fazer as questões 1 a 3. O texto 1 é outro meme. Vamos assistir a um filme, mas não é para dormir. Tá bom, 5 minutos depois e tá o cachorrinho lá dormindo. O texto 2, trecho da Constituição. O artigo 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. O trecho 3 é um trecho do Código Civil. Ao credor assistirá o direito de cobrar a dívida antes de vencido o prazo estipulado no contrato ou marcado neste código. No caso de falência do devedor ou de concurso de credores, tá? Vamos lá as questões agora. Na número 1, o verbo assistir é um verbo polissêmico. O que significa isso? Ele tem vários significados. Qual alternativa apresenta na sequência correta o sentido de cada uma das ocorrências desse verbo nos textos 1, 2 e 3, respectivamente? Então, vamos lá. No texto 1, seria o verbo assistir no sentido de ver, que é lá do cachorrinho. No segundo, seria de dar assistência, que é os pais em relação aos filhos. E o terceiro ali, de caber. Então, letra C. A questão 2, a alternativa correta seria a letra B. Nos textos 2 e 3 foi empregada a norma padrão, a tradicional, que é normalmente exigida em textos de linguagem formal, como, no caso aí, as leis. Então, 2B. Na número 3, observe o uso do verbo assistir no texto 3 e assinale a alternativa em que apresenta esse verbo empregado com o mesmo sentido e a mesma construção sintática. Seria que na letra E, não assiste ao rapaz dizer se isto é certo ou errado. Depois, no 4, a gente tinha essa tirinha. Aí, entre o Calvin e o Haroldo. O Haroldo, lembrando, aí é um personagem, gente, imaginário. Resolvi que não vou mais à escola. Eu não preciso de estudo. Eu não preciso aprender coisas. Eu não preciso desenvolver habilidades. Dá muito trabalho. E como você vai ser bem-sucedido se não souber nada e não tiver nenhum talento? Eu vou nos programas de entrevista e me promovo. Fofo, Calvin, né? Então, gente, considerando o conteúdo do texto, o encadeamento entre as ideias e o vocabulário, assinale V as afirmativas verdadeiras e F nas falsas. Então, aqui na primeira, por meio dessa tira, o cartunista defende a tese de que a autopromoção é fundamental para que as pessoas sejam bem-sucedidas profissionalmente. Essa é falsa.
Depois, as frases do segundo quadrinho poderiam ser assim organizadas num único período. Eu não preciso estudar, nem aprender coisas, nem resolver, nem desenvolver habilidades, porque isso dá muito trabalho. Essa é verdadeira. Na frase interrogativa do terceiro quadrinho, observa-se uma relação de condicionalidade, saber algo e ter algum talento, uma condição, ser bem-sucedido e daí a consequente. Essa também é verdadeira. E no último quadrinho, a regência do verbo vou não está de acordo com a norma culta, no entanto, a variedade linguística empregada é coerente com o gênero textual em que está inserido. Essa também é verdadeira. Então, nós temos falso, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Então, nós marcaríamos a questão da letra E, ok? Bem, pessoal, na aula postada, na aula online, a gente já falou sobre crase, né? A gente já conversou bastante sobre crase, foi uma boa explicação. E aí eu vou pedir que agora vocês façam aqui os exercícios, ó, da página 72, leiam esse trecho, esse texto todo e façam toda a página 73. Tá bem, pessoal? Fiquem bem. Beijos.